Apesar de não serem muito utilizados nos dias atuais, os números romanos ainda são necessários vez ou outra. E caso você precise trabalhar com números romanos no Excel, então saiba que existe uma função que pode te ajudar. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te ensinar como converter números comuns em números romanos no Excel de maneira super rápida. Vamos nessa? Bom, talvez você não saiba, mas o Excel ele conta com uma função chamada romano, que, como o próprio nome diz, serve para você converter números comuns em números romanos. A sintaxe dessa função é igual, romano, abre parênteses, num, ponto e vírgula, forma, onde num é um argumento obrigatório que representa o número que você deseja converter como algarismo romano, e forma representa um argumento opcional, que pode ser um número de 0 a 4, sendo que 0 ou a omissão desse argumento corresponde à notação clássica, enquanto os números de 1 a 4 são notações que retornam resultados mais concisos. Ou seja, quanto maior for o argumento forma, mais conciso será o resultado. Se você ficou com dúvidas aqui, você vai entender nos exemplos que eu vou citar a seguir. Então, para a gente entender melhor, vamos conferir alguns exemplos na prática para ver como que funciona essa função. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma lista com os anos de 1998 a 2011 e eu quero convertê-los em números romanos. Então, para isso, eu vou aqui na primeira célula e eu vou inserir a fórmula igual, romano, abre parênteses, eu vou inserir o número que eu quero converter ou a referência da célula que contém o número e fecho parênteses e teclo Enter. Feito isso, eu uso a alça de preenchimento para eu replicar a fórmula para as demais células. Então, observe que o Excel ele fez uma conversão para os números romanos, porém eu não usei o argumento forma, e por isso ele trouxe os números em romanos em uma notação mais clássica. Geralmente, os números romanos muito grandes, eles podem ser expressados de diferentes maneiras, e é aí justamente que entra o argumento forma nessa função. Observe aqui nesse segundo exemplo, note que eu tenho o valor de 499 em várias células e eu quero convertê-los em números romanos. Porém, agora eu vou usar o argumento forma para expressar o número em romano de diferentes maneiras. Então, na primeira opção, eu vou inserir a função romano e eu vou usar o argumento forma como sendo 0. Na segunda opção, eu vou usar a mesma função, mas agora eu vou usar o argumento forma como sendo 1. E observe que o formato do número mudou, mas ainda assim eu estou expressando o valor de 499 em romanos. E aí, para deixar ainda mais conciso, eu posso vir aqui na terceira opção e inserir a função romano e usar agora o argumento forma como sendo 2. Já aqui na terceira e na quarta opção, eu vou inserir a função romano e eu vou usar os argumentos de forma como sendo 3 e 4, respectivamente. E aí, observe que o Excel ele trouxe conversões ainda mais simplificadas, mas em todas elas nós temos o valor de 499 expressados em romanos. E aí, para finalizar, alguns detalhes bem importantes na hora de você usar a função romano. Primeiro é que não existe uma função no Excel, pelo menos até o momento, que faça a conversão inversa, ou seja, de números romanos para numeral comum. O segundo detalhe é que quando você converte números em romanos, eles não poderão mais ser calculados, já que o Excel ele vê esses resultados como texto e não como números. Um outro ponto importante é que se o número a ser convertido for negativo, não vai ser possível convertê-lo em numeral romano e nesse caso o Excel ele vai retornar um erro valor. E um último detalhe é que a função romana ela consegue converter apenas até o número 3.999. E nesse caso, se você tentar converter números maiores do que 3.999, o Excel ele também vai retornar o erro valor. Então essa é a função romano, é uma função que pouca gente conhece, mas que pode ser bem útil aí em determinadas ocasiões. Se você tiver interesse em aprender mais sobre funções no Excel, então confira aí o primeiro link na descrição, que é um curso que nós aqui do Excel Easy recomendamos para os nossos leitores. Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.